Crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é a tia Evelyn, eu vim gravar mais uma videoaula para vocês. Hoje, quinta-feira, dia 30 de 4 de 2020, nós vamos fazer os exercícios da nossa apostila de História. Nós vamos fazer das páginas 312 a 318. Então já sabe, pega o lápis, a borracha e a apostila, anota a data de hoje em todas as páginas que nós vamos fazer e senta, que lá vem. Você sabe o que são pinturas rupestres? Não? Eu vou te explicar o que são. Pinturas rupestres são essas pinturas que estão aparecendo aí na sua tela agora. Essas pinturas eram feitas pelos povos primitivos do planeta Terra, ou seja, eram feitas pelos primeiros habitantes do nosso planeta. Naquela época, as pessoas não sabiam se comunicar direito, tanto na fala quanto na escrita. Por isso, eles utilizavam os desenhos para se comunicarem. As rochas e as pedras eram como os papéis, e as canetas e os lápis coloridos eram substituídos por sangue de animais e extrato de plantas. Esses seres humanos primitivos são os antepassados dos povos indígenas, ou seja, viveram aqui antes dos índios. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, já havia milhares de índios morando aqui. Os índios são os povos nativos do Brasil. Eles chegaram aqui primeiro. Os indígenas, embora tivessem práticas semelhantes, como a caça, a pesca e a construção de aldeias, se dividiam em diferentes tribos. Os portugueses, quando chegaram aqui, entraram em contato primeiro com os povos da tribo Tupi. Essa tribo vivia no litoral, ou seja, na região da praia. A maioria desses índios eram seminômades, ou seja, permaneciam fixos por um período em um determinado local e depois se mudavam para outro lugar, com mais animais, mais rios e mais vegetações. Alguns indígenas já praticavam agricultura, plantando seus alimentos. As diferenças entre as tribos indígenas estavam no modo de se enfeitar, nas pinturas do corpo, no modo de construir moradias, na linguagem, na crença e nos hábitos. Assim que os portugueses chegaram ao Brasil, os indígenas estranharam muito, porque eles não estavam acostumados a ver pessoas vestidas, principalmente daquela forma, muito menos com os utensílios que eles traziam, espadas, espelhos, joias, era tudo uma novidade. O primeiro contato entre eles foi pacífico, porque um tinha interesse no outro. Os portugueses tinham interesse na nossa mata, na nossa madeira, e os indígenas tinham interesse nos utensílios pessoais dos europeus. Primeiramente, os indígenas começaram a derrubar as árvores e começaram a armazená-las em feitorias. Feitorias era uma espécie de depósito para essas madeiras do pau-brasil. De lá, a madeira era embarcada nas caravelas. Com o passar do tempo, o contato entre eles foi ficando um pouco estreito. Eles começaram a se estranhar e os portugueses começaram a querer mandar em tudo que tinha por aqui. Por isso, a população indígena diminuiu bastante. Mas hoje, existe um movimento na sociedade brasileira para que os povos indígenas sejam respeitados e para que seus direitos sejam mantidos. Existe a FUNAI. A FUNAI é a Fundação Nacional do Índio. Você sabia que não foram só os negros que foram escravizados? Os indígenas também. Com o passar do tempo, os portugueses e os europeus que chegaram aqui começaram a escravizar os índios. Você sabia que os indígenas têm uma grande influência na nossa cultura? A cultura dele está muito presente na nossa, tá? Como, por exemplo, na alimentação, o hábito de consumir mandioca, milho, tapioca e peixe. Na linguagem, como o uso das palavras, principalmente da origem tupi-guarani, nome de frutos, locais e acidentes geográficos, como mandioca, abacaxi, entre outros. E alguns hábitos, como os dormir na rede e tomar banho todos os dias. Agora vamos fazer os exercícios. Número 1 da página 316. Marque com o X as afirmativas corretas. Os antepassados indígenas já ocupam nosso território há milhares de anos atrás. Tá certo, não pode marcar um X aí. Quando os portugueses chegaram, não havia povo algum vivendo na América. Errado. Quando eles chegaram aqui, os índios já habitavam o Brasil, então não marca um X nessa. Os primeiros europeus a chegarem à América vieram pelo Oceano Atlântico, também está correto. Então, no número 1, você vai marcar um X na primeira e na última frase.
No número 2, você vai escrever o que significa pintura rupestre, feitoria e seminômade. Essas palavras a tia explicou aqui no vídeo e também está no texto da sua apostila. É só você olhar e copiar. O número 3, você vai pintar os quadrinhos com as características que diferem de uma tribo para outra, ok? Vamos lá. Crença em forças da natureza, pinturas corporais e modo de construir as ocas são as opções que você vai pintar. Atividade como caça e pesca e divisão das tarefas entre homens e mulheres são iguais em todas as tribos. Então, no número 3, você vai pintar somente as 3 primeiras palavrinhas aí, ok? O número 4 você vai associar corretamente. Tomar banho todos os dias é uma influência nos hábitos, então você vai colocar a letrinha C. Consumo de mandioca, milho e feijão é uma influência na culinária, então você vai colocar a letrinha B. Palavras como Guaratinguetá e Tietê é uma influência na língua, então você vai colocar a letrinha A. No número 5 está perguntando o que aconteceu com a população indígena na atualidade. Ela diminuiu bastante devido às condições de vida atuais dos indígenas. Então, é isso que você vai escrever no número 5, tá? Número 6. O estudo sobre os primeiros habitantes de nosso continente pode ser feito com base nos desenhos feitos nas cavernas e rochas das montanhas ou através de fotografias antigas. É a primeira opção, tá? Nos desenhos feitos nas cavernas e rochas. Número 7. Os povos indígenas que os portugueses encontraram inicialmente se mostraram agressivos ou amistosos? Amistosos. Número 8. Qual é o nome do órgão que defende os interesses e direitos dos povos indígenas? É a FUNAI. Então, escreve aí, FUNAI. O que esse nome significa? Fundação Nacional do Índio. Faça com atenção. Beijos e até amanhã. Tchau!